Fala, meus amigos, beleza? Bom, muita gente tem se perguntado sobre quando sairão as sanções Magnitsky contra algumas autoridades brasileiras. Esse é o desejo de muita gente de bem, de muitos patriotas que estão vendo o Brasil, a cada dia que passa, se transformar em uma ditadura sanguinária, cruel e censora. Então, a pergunta é essa: quando é que a gente vai ver essas autoridades responderem pelos crimes que praticaram? Bom, existem diversos fatores que podem responder essa demora, que, com todo respeito, no meu ponto de vista, não tem demora nenhuma. Donald Trump assumiu há pouco mais de 4 meses. Tem muito pouco tempo. Tem muita confusão no mundo inteiro para ele se preocupar, em vez de estar olhando apenas para o Brasil. Eu sei que a gente quer que resolva logo. Eu também quero. Mas a gente tem que compreender, primeiro, que tem pouquíssimo tempo que o cara assumiu. Um pouquinho mais de 4 meses ou 5 meses por aí. Não mais do que isso. E segundo, que as guerras estão atrapalhando e muito para que Donald Trump dê um pouco da sua atenção para o Brasil. O Paulo Figueiredo, essa semana, participou de uma comissão, ele foi prestar um depoimento em uma comissão, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e de lá ele fez um videozinho dizendo que, após sair daquela reunião, né, daquele depoimento, ele foi convidado para almoçar lá na Casa Branca. E nesse almoço, ele comentando lá com os deputados, né? E os próprios deputados, segundo ele, dizendo a ele que sim, o negócio está demorando mais por causa da conjuntura internacional. É exatamente o que a gente bate na tecla todo dia aqui no nosso canal de Red Pill. As coisas ainda não aconteceram porque uma hora é a tentativa do Donald Trump de fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Uma hora vai, outra hora não vai, idas e vindas infindáveis, e isso atrasou bastante. Em outro momento, é a China fazendo manobras ao redor de Taiwan, e evidentemente que isso preocupa o Donald Trump. E agora, mais recentemente, foi a guerra entre Israel e o Irã, sem contar a guerra que já estava rolando lá na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Então, todos esses conflitos, é óbvio que demandam do presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, tempo para ele analisar e tomar decisões em todos esses cenários. Então ele não pode largar essas coisas mais urgentes para perder o tempo dele, que é precioso, para sancionar um ministro ou alguma autoridade de um país, de uma república das bananas. Ele não vai fazer isso. Ele tem coisa muito mais importante. E foi exatamente o que o Paulo Figueiredo disse nesse seu almoço com os deputados que informaram a ele isso. Bom, que vai acontecer? Vai. A Lei Magnitsky já está pronta, já passou por todas as etapas, já passou por todas as secretarias, autarquias, ministérios, todo mundo já deu aval. É simplesmente o Donald Trump ter um tempinho para ler com calma, ou o Marco Rubio explicar direitinho para ele, porque essa é a função dele, do que se trata, né? Não que Donald Trump não saiba, mas entender os pormenores, assinar e pronto. A partir daí, a gente vai saber, quem são as autoridades brasileiras sancionadas? 2, o que essas autoridades vão fazer após estarem sancionadas? Essas são as duas questões fundamentais que a gente precisa entender. Então, eu só te peço um pouco de calma, um pouco de paciência. Vamos rezar para que esses conflitos mundiais não continuem e que não surjam novos, para que o homem mais poderoso do mundo tenha um tempinho para olhar para o Brasil. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Você acha que está demorando muito? Você acha que o que eu falei tem sentido? Você acha que Donald Trump tem coisas mais importantes do que olhar para uma república bananeira?
Escreva aí, por favor, nos seus comentários.